E não juquim jactaru te criarem, e não juquim jactaru te criarem, e não grite cruquiarem, taru te memem, taru te criarem, poiarem, taru te memem, taru te criarem. Os Krenak são um povo indígena brasileiro que vivem principalmente no estado de Minas Gerais, às margens do Rio Doce. E nesse vídeo, nós vamos conhecer melhor quem são os Krenak e mergulhar na sua história, cultura, rituais e arte. Além de falar das lutas que ainda hoje fazem parte da realidade desse povo. O nome Krenak significa em sua etimologia cabeça, creda, terra, nak. Os Krenak ou Borum são os últimos botocudos do leste, nome atribuído pelos portugueses no fim do século XVIII aos grupos que usavam botox auriculares ou labiais. O território original dos botocudos era a Mata Atlântica no Baixo Recôncavo Baiano, sendo sido expulsos do litoral pelos Tupi quando passaram a ocupar a faixa de floresta paralela, conhecida como Mata Pluvial Tropical, localizada entre a Mata Atlântica e o Rebordo do Planalto. Depois do século XIX, deslocaram-se para o sul, atingindo Rio Doce, Minas Gerais e Espírito Santo. Em 2015, a catástrofe Mariana, Minas Gerais, devastou toda a fauna e vegetação do Rio Doce, atingindo a principal fonte de subsistência dos Krenak. O rompimento da barragem foi apenas um dos desafios enfrentados pela comunidade que resiste desde a chegada dos portugueses nas terras brasileiras. A espiritualidade Krenak está centrada em uma visão do mundo onde tudo está interligado. Seres espirituais, chamados de Marete, são considerados os criadores dos fenômenos naturais e os reguladores da vida. Há também os Nanityong, espírito dos mortos, que influenciam a fertilidade da terra e podem prever mortes. O papel dos xamãs é vital. Eles mediam entre o plano espiritual e físico, curando doenças causadas pelo desequilíbrio entre o corpo e a alma. Tradicionalmente, os Krenak eram caçadores e coletores, vivendo de forma seminômade, com divisões claras de tarefas entre homens, mulheres e jovens. As crianças, ao atingirem cerca de 4 anos, recebiam botox, ornamentos auriculares e labiais que marcavam a entrada no ciclo espiritual do grupo. O cotidiano era marcado por rituais, histórias orais e atividades de subsistência. Hoje em dia, os Krenak vivem em reservas indígenas no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Após o desastre ambiental causado pelo rompimento da barragem de Mariana em 2015, o rio, que era considerado uma entidade viva e sagrada, foi profundamente afetado. Esse evento abalou não só a subsistência, como também a espiritualidade do povo, gerando luto coletivo e resistência. Atualmente, os Krenak sobrevivem por meio de agricultura familiar, pesca, pecuária e produção artesanal. Após o desastre ambiental no Rio Doce, o artesanato se tornou ainda mais importante, virou símbolo de afirmação cultural e também sua fonte de renda. A educação escolar dos Krenak, tradicionalmente, era transmitida oralmente dentro da própria comunidade, através de seus mais velhos, ensinando conhecimento sobre a natureza, a cultura e os costumes do grupo. Com o contato com a sociedade não indígena, a escola passou a ser uma realidade para os Krenak, mas com a preocupação de manter a transmissão oral e os conhecimentos tradicionais. A língua Krenak, chamada Borum, é da família linguística Macro-Di e está sendo trabalhada para ser utilizada nas escolas juntamente com o português. O conhecimento era passado de geração em geração através de histórias, mitos, cantos, rituais e experiências práticas na natureza. A educação estava diretamente ligada ao conhecimento local e aos costumes da comunidade, ensinando sobre o manejo dos recursos naturais, a caça, a pesca e as outras atividades tradicionais. Os anciãos tinham um papel fundamental na transmissão do conhecimento e na formação das crianças, atuando como guardiões da cultura e da memória do povo. Existe um esforço para preservar
e valorizar a língua borum, utilizando nas escolas e em outras atividades culturais. O ensino bilíngue, utilizando tanto o português quanto o borum, é uma prática importante para a educação escolar Krenak. Os Krenak apresentam uma forte conexão com a terra. Para eles, não é terra, e sim território. A grande diferença entre terra e território é de que o território é muito mais simbólico e sagrado. Para eles, território era sempre um lugar onde se praticava rituais que os conectava diretamente com a natureza e suas crenças. Eles se permitiam ouvir o que a natureza tinha a dizer. Os Krenak viviam ao lado do Rio Doce, que para eles era motivo de alegria. Era um lugar onde se praticava diversos rituais. As plantas eram remédios e as pedras eram um lugar ideal para refletir sobre a vida. Um dos principais desafios é a luta pela demarcação e proteção de seu território. O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, em 2015, impactou drasticamente o Rio Doce. A contaminação por lama tóxica comprometeu a qualidade da água, a pesca, a agricultura e rituais culturais que dependem da relação vital com o rio. A destruição ambiental se soma à pressão de empreendimentos minerários, desmatamento e invasões, agravando a insegurança territorial do povo. A preservação da língua enfrenta desafios contínuos em decorrência do avanço da sociedade envolvente, da urbanização e dos meios de comunicação de massa. Nesse contexto, os Krenak empenham-se em fortalecer a transmissão de sua língua materna e de seus saberes tradicionais às novas gerações. Encontram obstáculos em virtude de políticas públicas insuficientes e do preconceito social. A garantia de acesso a serviços básicos de saúde e educação de qualidade ainda é limitada. O atendimento em saúde indígena frequentemente carece de profissionais preparados para lidar com as especificidades culturais, e já a educação escolar indígena enfrenta desafios para ser realmente bilíngue e contextualizada. Apesar dos desafios, o povo Krenak ele tem protagonizado iniciativas de fortalecimento cultural, de defesa ambiental e de articulação política, buscando espaços de diálogo e denúncia em instâncias nacionais e internacionais. A luta do povo Krenak é símbolo de resistência indígena no Brasil. Ailton Krenak, pensador e ativista, tem sido uma voz essencial na articulação de direitos indígenas e ambientais. Seus livros e discursos trouxeram os saberes indígenas ao centro dos debates sociopolíticos, e ele se tornou membro da Academia Brasileira de Letras, um marco para as culturas originárias.